Muito obrigado por dedicar seu tempo, eu realmente agradeço. Muito obrigado. Obrigado por me ligar, Ben. Então, quero começar te perguntando sobre a reunião que você teve no Salão Oval com o presidente e o vice-presidente. Isso foi há quase 2 meses. Como você acha que poderia ter lidado melhor com a situação junto ao presidente e ao vice-presidente? Depois dessa reunião, nossas equipes tiveram várias reuniões. Nossas equipes concordaram que todos apoiarão o modo de cessar fogo completo, e essa foi uma reunião na Arábia Saudita. Depois houve outra reunião. Depois foi uma reunião na França. Amanhã, aliás, haverá uma reunião em Londres. Então, como você pode ver, o que é importante para nós são as equipes da Ucrânia e dos Estados Unidos, além dos nossos colegas europeus. Ou seja, nossa equipe começou a trabalhar junto com os Estados Unidos, e eu vejo algumas coisas positivas nisso. Sou grato por isso a todos os parceiros, e sou grato ao presidente Trump por isso, assim como a Keir Starmer e a Emmanuel Macron, e a todos os líderes que apoiam constantemente este início tão importante. Eles completam o cessar-fogo, que é o começo do caminho para uma paz estável e, espero, justa e equitativa. E é por isso que acho que estamos tendo boas reuniões neste momento. E eu diria que há possibilidades. E nós contamos com a força dos Estados Unidos, com a força em termos de sanções, com a experiência dos Estados Unidos e com a influência que os Estados Unidos têm sobre a Rússia. Então, para que a Rússia concorde em pôr fim a esta guerra, isso depende deles. Quanto à nossa reunião no Salão Oval, eu continuei dizendo que precisávamos desse encontro. Tínhamos que conversar sobre uma variedade de questões. Tivemos diferentes reuniões, algumas produtivas e outras mais filosóficas, eu diria, em diferentes momentos de nossas vidas, inclusive a reunião com o presidente Trump. Então, eu acho que a reunião no Salão Oval não ajudou a Ucrânia, também não ajudou os Estados Unidos e ninguém. Eu acho que nós deveríamos, sabe, quando Ucrânia e Estados Unidos têm uma reunião, nós deveríamos trazer luz para as pessoas, deveríamos demonstrar esse caminho que já mencionei a você, um caminho para o fim desta guerra. Contamos com a parceria estratégica e sempre respeitamos o povo dos Estados Unidos e a escolha dos Estados Unidos e o apoio vindo dos estados. E é por isso que acredito que teremos reuniões mais produtivas com o presidente Trump. Mas você precisa entender, a Ucrânia, que estamos nos defendendo contra a ofensiva da Rússia, e acreditamos que a Rússia é um inimigo. Acreditamos que os Estados Unidos são um amigo verdadeiro e real. Sabemos que os Estados Unidos têm a posição de servir como mediador neste conflito. Essa é uma escolha feita pelos Estados Unidos, mas consideramos os Estados Unidos como um parceiro estratégico forte e influente. E nós realmente gostaríamos de alcançar a paz por meio da força que seria direcionada à Rússia, para que o poder fosse voltado contra a Rússia, porque eles são quem é o agressor. E gostaríamos muito de ter esse entendimento comum de que a Rússia é o agressor, não nós. E nós realmente queremos que os Estados Unidos não busquem um equilíbrio nessas palavras. Eu entendo o que o presidente Trump deseja, eu respeito muito o fato de que ele está buscando uma abordagem, essa é a abordagem dele. Alguém pode ter uma abordagem diferente, mas Ucrânia e Rússia começaram esta guerra. Você não deveria dizer que Ucrânia e Rússia começaram esta guerra. Estamos falando sobre a dignidade do nosso país. Nós demonstramos que estamos prontos para proteger nossa dignidade em qualquer situação. Fazendo isso como presidente, deixamos claro desde o início da guerra que era uma guerra e ainda continua sendo uma guerra. Nós temos apenas um inimigo, a Rússia e Putin. E é por isso que, mesmo quando falamos de um ambiente diplomático, tudo está relacionado à dignidade da Ucrânia. Eu sempre vou defendê-la. Esse é o meu trabalho. Então, senhor presidente, há muitas perguntas nos Estados Unidos sobre como o financiamento americano é gasto. Então, nós já gastamos quase 200, ou alocamos quase 200 bilhões de dólares para a defesa da Ucrânia. Há muitas perguntas sobre para onde esse dinheiro está indo, para pensões, para lucros de guerra, para corrupção. Como o senhor responde a essas perguntas? Que tipo de transparência o senhor pode oferecer ao povo americano para garantir que o dinheiro dos contribuintes está sendo usado da melhor forma possível para combater a Rússia, para defender a Ucrânia e para garantir que, se os Estados Unidos quiserem, deveria ser possível pelos Estados Unidos saber para onde esse dinheiro está indo? Ponto. Sim.
Deixe-me começar pelo final da sua pergunta. Quanto à auditoria, os Estados Unidos precisam entender que há inspetores americanos trabalhando. Há inspetores de países europeus também, porque eles também destinaram recursos e somos gratos a eles por isso. Assim como em relação aos Estados Unidos, temos grande respeito pelo apoio e assistência vindos do povo americano, assim como do povo europeu. Por isso dissemos desde o início que estamos prontos para receber qualquer tipo de inspeção desde o começo da guerra. A inspeção vindos dos Estados Unidos, da Europa e dos nossos próprios inspetores, eles estão trabalhando. Temos relatórios completos, contagem absolutamente transparente dentro do Ministério da Defesa, há acesso a todos os números desde o primeiro ano da guerra. Sempre houve acesso. Quando vimos no início da guerra que a Rússia tentou minar o apoio e a assistência vindos dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos eram o principal doador e eles queriam minar isso por meio de fake news, por outros meios. Por isso dissemos uma vez, estamos abertos, enviem inspetores. E vieram inspetores. Então, quanto à auditoria, estamos sempre prontos para qualquer auditoria. Não há nada a esconder. Somos absolutamente abertos, transparentes, e é isso que está acontecendo. Todos os relatórios estão disponíveis. O segundo aspecto, eu nunca quis, Bem, eu fui grato a todos os contribuintes dos Estados Unidos. Eu entendo que os Estados Unidos têm diferentes programas, diretrizes, e isso também está relacionado ao apoio com armas e aos sistemas de outros países do mundo. Quero ser absolutamente franco. Isso é com relação à auditoria. Eu tenho minha própria auditoria interna e entendo claramente quanta assistência, de qual país e em qual momento foi fornecida à Ucrânia. Eu não estou respondendo mal a dizer que os Estados Unidos transferiram algo em torno de 200 bilhões. Estou respondendo aos fatos. Os Estados Unidos podem estar, você sabe, registrando isso, podem estar votando. E somos gratos pelo apoio bipartidário no Congresso, porque somos gratos por essa unidade em torno da luta da Ucrânia pela independência e pela sua grande assistência e pela grande contribuição dos Estados Unidos nisso, na defesa do nosso povo. Mas eu tenho minha própria auditoria interna e meu país está claramente documentando quanta assistência foi fornecida. Só para você saber, recebemos 104, 105 bilhões de dólares americanos. A maior parte desse dinheiro foi na forma de armas. Agora, esse é o primeiro ponto. Todas essas armas chegaram. O dinheiro foi pago pelo transporte dessas armas. Empresas ucranianas não tinham permissão para transportar esse dinheiro. Por isso, nós não recebemos, nem no setor público, nem no setor privado, o dinheiro pelo transporte. Houve diferentes programas de assistência, como o treinamento de soldados ucranianos no exterior. Há muitas coisas que estou documentando e registrando sobre o que nós temos. Eu entendo que podem haver diferentes cálculos, diferentes programas de assistência ou programas de ajuda, mas isso é realmente como uma auditoria. Você está verificando qual foi o resultado, digamos assim, e nós meio que verificamos qual foi a entrada. Nós verificamos isso porque precisamos, manter a confiança nas nossas relações com o parceiro estratégico-chave. Isso é muito importante. Não é que estamos discutindo que os Estados Unidos disseram que estão dando 200 e a Ucrânia está dizendo, não, são 100. Não sou eu discutindo. Não é uma disputa. Mas é importante que ambos os países e os contribuintes saibam onde está o dinheiro deles. Então é isso. E eu continuei dizendo o tempo todo, não é que eu não esteja, respondendo adequadamente a 200, 300, 400. Não. Eu estou respondendo ao que foi a entrada, por assim dizer. Quanto dinheiro veio para a Ucrânia? Agora, em termos do uso desse dinheiro, principalmente foi para armamentos. Elas foram usadas no campo de batalha e a auditoria que mencionei documentou claramente se essas armas foram usadas no campo de batalha ou de acordo com algumas informações divulgadas na mídia, principalmente aquelas com narrativas russas de que algumas armas teriam sido enviadas para outros lugares ou que houve corrupção relacionada a essas armas, que algo teria sido vendido. Não. Todas as auditorias realizadas, nenhuma vez encontrou qualquer fato de venda de armas americanas para o exterior. Portanto, não houve nenhuma informação desse tipo em nenhuma das auditorias.
Em segundo lugar, o financiamento, o apoio, os diferentes programas sociais, esses eram diferentes programas sociais, mas o salário que pagamos aos nossos soldados, as pensões que pagamos aos nossos aposentados, e temos 11,5 milhões de aposentados, então os salários e as pensões, esses são pagos apenas com o orçamento ucraniano, isso apenas com o dinheiro ucraniano. Não porque não precisássemos do tipo de apoio financeiro, ou do apoio ao povo, havia diferentes aspectos, aspectos de infraestrutura, etc. Precisávamos de tudo isso e somos gratos por tudo isso, mas os Estados Unidos precisam saber que eles não estavam alimentando nossos aposentados e nossos soldados no que diz respeito ao salário ou à compensação. Certamente vocês forneceram o aspecto mais importante, que são as armas de que precisávamos para nos defender. Agora, essas coisas são muito importantes. Agora, os programas especiais ou programas separados, e nós temos números claros sobre isso. Quando os Estados Unidos estavam investindo dinheiro no desenvolvimento de uma determinada área, no âmbito do desenvolvimento tecnológico, como novos drones, havia financiamento direto, seja no setor privado, que estava construindo esses drones. O que os Estados Unidos receberam bem foi a troca de informações. Os Estados Unidos, sem a guerra, nunca teriam recebido esse conhecimento. Não estou dizendo que a guerra é boa. Isso é horrível. Receberam, por exemplo, quando houve alguns programas, quando os Estados Unidos financiaram as armas e estavam transferindo os Patriots para nós, e somos gratos aos Estados Unidos, antes de tudo, por isso. Eles sabem que todos os sistemas de defesa aérea que tínhamos, diferentes tipos de projéteis, há projéteis de artilharia, até mesmo de 155 milímetros, os projéteis podem ser diferentes. Os HIMARS e assim por diante. Tudo o que a Ucrânia tem utilizado, a Ucrânia forneceu relatórios aos Estados Unidos e a Ucrânia melhorou muitos dos elementos e especificações por meio dos nossos engenheiros, pelo nosso pessoal em campo. Eles aprimoraram as especificações das armas. Os Estados Unidos receberam um relatório verdadeiro baseado na maior operação terrestre, guerra terrestre em muitos anos. Então agora os Estados Unidos sabem onde investir o dinheiro, onde não investir o dinheiro. Eu conheço essas conclusões, mas isso não é informação pública. Porém, os Estados Unidos receberam esse conhecimento, esses dados, e esse conhecimento não poderia ser adquirido sem as operações ao vivo. Depois, os Estados Unidos forneceram dinheiro para o desenvolvimento de diferentes drones. Certamente, tudo isso envolve nossas forças especiais, inteligência de reconhecimento, serviço de segurança da Ucrânia, inteligência estrangeira. Esse é um dinheiro separado, eles fazem parte daqueles 105 bilhões. Então, é aí que os cientistas estavam trabalhando, a inteligência de reconhecimento, os engenheiros militares estavam trabalhando. Agora, o que os Estados Unidos receberam quando pagaram por esses desenvolvimentos foi informação completa e aberta sobre os drones. Essas são as novas armas que não estavam disponíveis para os Estados Unidos, para a Europa, e de fato nós também não tínhamos. Agora, se os Estados Unidos receberam toda essa experiência, todo esse conhecimento e esses desenvolvimentos, agora eu não estou disposto a dizer que é um preço baixo por todos esses desenvolvimentos. Somos gratos por cada centavo pago pelos Estados Unidos, mas esse é o preço justo, por assim dizer. O conhecimento, a experiência, sabe, todo o mundo se baseia no conhecimento e acredito que é isso que os Estados Unidos receberam. Então, como os médicos têm atuado no campo de batalha, todos sabem disso. Existem pontos médicos ou estações médicas próximas ao campo de batalha, onde as cirurgias militares têm sido realizadas. A assistência médica de diferentes tipos que tem sido oferecida. Agora, todo esse conhecimento, toda essa experiência foram transferidos para nossos parceiros. Eles viram que podiam tirar conclusões sobre o apoio às pessoas. Os Estados Unidos, junto com os europeus, ofereceram apoio ao povo e posso apresentar as conclusões. Você pode comparar o número de mortos e o número de feridos. Agora, estou comparando o exército russo com o exército ucraniano, mas olhe para a proporção de feridos em combate e mortos em combate. Nós temos a menor proporção de feridos em combate. Se tivermos uma proporção de 1 para 10, ou seja, para cada morto, há 10 feridos em combate.
Agora, no caso dos russos, para cada 10 baixas, haverá 5 feridos em combate, 5 mortos em combate, ou 6 para 4. Então, estamos dizendo que isso é um nível diferente de suporte médico, e esse conhecimento também foi repassado aos nossos parceiros. Agora, o que exatamente os Estados Unidos também receberam? Isso é a coisa mais importante que eu ainda não mencionei. Vamos ser francos. As pessoas no mundo acreditam que somos uma espécie de barreira viva contra a invasão russa ao mundo civilizado, incluindo as nações membros da OTAN, e que somos uma espécie de escudo vivo. Estamos defendendo isso. Então, se o Putin vier aos países membros da OTAN, ou quando ele fizer isso, tá? Eu não acredito que saiba tudo de antemão, mas vamos apenas imaginar, porque todos veem com quem estão lidando. Então, o Putin pode ir para os países europeus. Agora, nesse caso, haveria a necessidade de defender as nações europeias ou de abandonar a OTAN. Não estou dizendo se os Estados Unidos deveriam fazer isso ou não. Essa é uma escolha feita pelo povo dos Estados Unidos e pelos outros aliados. Mas essa é uma questão que certamente estará na pauta. Então, enquanto os russos não estiverem em nenhum país membro da OTAN, suas famílias não estarão enfrentando essa questão. Então, haverá uma grande questão para as suas famílias: enviar ou não seu filho para a guerra, para outro país, para algum país estrangeiro. Então, esse é o tipo de questão. Agora, o custo de os Estados Unidos não buscarem e as famílias não buscarem uma resposta para essa questão complicada de se devem ou não enviar seu filho ou filha quando eles voltarão para casa, vivos ou feridos. Ninguém sabe o custo dessa questão. Se os Estados Unidos são, tipo, a maior, a economia mais rica do mundo, se esse é o maior valor pago pelo que está sendo oferecido. Não estou dizendo que é um valor pequeno. Estou dizendo que isso é justo. Isso é justo. É justo que os Estados Unidos tenham apoiado a Ucrânia, e a Ucrânia cedeu muito em troca desse apoio e assistência. E claro, a coisa mais preciosa que temos é a vida do nosso povo. Quero falar sobre as intenções da Rússia e as possibilidades de cessar fogo, mas os americanos têm perguntas sobre coisas que estão acontecendo aqui. Então, houve muitas acusações de que está havendo uma repressão à liberdade religiosa na Ucrânia, especialmente em relação à Igreja Ortodoxa Russa. Acabei de assistir você realizar uma reunião, a reunião de todas as igrejas com membros de uma grande variedade de crenças. Talvez você possa responder às acusações de que há uma restrição à liberdade religiosa em relação à Igreja Ortodoxa Russa na Ucrânia. Bem, antes de tudo, estou muito feliz que você esteja aqui, que tenha tido a oportunidade de dar uma olhada. E realmente temos uma reunião como essa algumas vezes por ano, e eu realmente visito alguns dos locais de Churchill. E durante a Páscoa, as reuniões de Páscoa e a Pesach, e temos uma reunião com todas as nossas instituições religiosas, e acredito que o que a Ucrânia tem, que é o maior conselho de igrejas, o maior da Europa. Todas as nossas igrejas estão unidas, diferentes religiões, todos estão unidos. Então estamos considerando a questão, existe o problema dos capelães militares, desmobilização de pastores ou não, ou como padres. Há diferentes questões. Nós ajudamos uns aos outros. Acreditamos que os representantes religiosos, se estiverem na linha de frente, isso deve ser apenas por vontade própria, voluntariamente, e eles devem estar apoiando os militares agora. Se esses representantes religiosos, se eles estiverem dispostos a fazer isso, estamos considerando cada questão individualmente. Não acreditamos que esses sejam os maiores desafios, porque estamos realizando reuniões. E se você tem reuniões regulares, se você mantém um diálogo constante, então todos os grandes desafios meio que permanecem. Mas só restam os pequenos. E, em muitos casos, resolvemos esses desafios, mas eles não são catastróficos, não são trágicos para o país e para a unidade religiosa que temos na Ucrânia, e estamos fazendo isso abertamente. Agora, eles defendem aquilo que você ouviu, como no exterior. Eles têm uma só voz, diferentes crenças, mas uma única voz. Ninguém está pressionando ninguém, absolutamente ninguém. Então, hoje, Sviatoslav foi para se preparar para o que precisava, com calma, sem pressa, como era necessário.
Ele foi para Roma e a todas aquelas cerimônias em torno do Papa Francisco. Então Sviatoslav foi lá, foi para Roma. Ele precisa disso, está certo, e eu também estou planejando, junto com minha esposa, fazer uma visita. Teremos várias reuniões por volta das mesmas datas. Agora, quanto à pressão, não há pressão e você nunca ouvirá sobre qualquer coisa sobre pressão, porque nós não temos nenhum diálogo adicional com nossas instituições religiosas. Não existem práticas ocultas. Somos absolutamente abertos, transparentes. Pode haver câmeras. Não temos câmeras. Somos totalmente abertos. Qualquer um pode te dizer que não há pressão, isso não existe. E em todos os feriados estamos juntos. Temos pessoas de diferentes religiões e estamos sempre convidando todos. Isso é importante. Quanto à Igreja de Moscou, veja, a questão não é sobre a Igreja de Moscou. A questão é que, no caso da Rússia, Moscou é apenas mais uma agência da KGB. Todo mundo sabe que os serviços especiais da Rússia controlam as igrejas. Bem, é assim que eles fazem, essa é a escolha deles. E o povo deles ou apoia isso ou não. Bem, essa é a escolha deles. Esse é o direito deles. E nós nunca levantamos essa questão antes da guerra e nem durante a guerra. Mas é um fato que os serviços especiais deles controlam a igreja da oração. O problema era que as forças especiais deles controlavam as igrejas na Ucrânia. Isso não é verdade? A igreja deveria ser igual, e Moscou não poderia controlar a nossa igreja. O KGB deles, a inteligência deles, não poderia controlar ou administrar a igreja ucraniana. Bem, eles não deveriam estar aqui. Portanto, as mudanças legislativas na Ucrânia estão relacionadas ao fato de que não pode haver nenhuma ligação entre Moscou e a igreja. Ninguém fechou nada nem ninguém, mas não pode ser que o KGB da Rússia esteja no controle da igreja na Ucrânia. Todos são contra esses vínculos legais. Então, não se trata apenas dos laços no nível da inteligência. Havia uma conexão legal, vínculos legais por muitos anos, mas sim, isso não deveria acontecer. Não deveríamos ter disputas ou controvérsias sobre qual igreja é mais antiga que as outras. E a Ucrânia realmente não deveria estar falando sobre isso. Olha, estamos sentados aqui perto da Catedral de Sofia. Sofia é mais antiga do que a capital da Rússia e qualquer igreja que eles tenham. Este edifício é mais antigo do que isso. Essa é a resposta. Não deveríamos ter nenhuma disputa. Temos evidências científicas, pois estamos apenas dizendo que nossa igreja deve ser livre de qualquer autoridade. Ela é livre para o povo. Então, uma das outras perguntas que têm sido feitas é sobre a mobilização militar. Então, você sabe, obviamente, vocês estão no meio de uma guerra. Ao mesmo tempo, há relatos online de que pessoas estão sendo retiradas das ruas e de lugares no leste da Ucrânia e recrutadas para os serviços. Como você responde a acusações e vídeos como esses? Cada caso individual é analisado pelas forças terrestres, pelo Ministério de Defesa, eles são os responsáveis pela mobilização. E poderia haver uma atitude diferente em relação à mobilização, mas temos essa mobilização desde o início da guerra. Está de acordo com a legislação, de acordo com o período da lei marcial. Então, o país está em guerra. É por isso que temos a mobilização. Queremos que a guerra acabe. Queremos que tudo acabe. Queremos ter uma paz justa, tranquilidade, e que não haja nada, nem mobilização, nem lei marcial. Mas enquanto houver guerra, enquanto tivermos a lei, haverá mobilização. Por isso, houve diferentes aspectos envolvidos, como, por exemplo, alguém sugerindo dinheiro. Alguém realmente recebeu dinheiro? Para ir ou não ir para o exército. Existem abordagens diferentes ou há casos diferentes, mas não devemos dizer que isso é a principal face, ou a principal característica que define a Ucrânia hoje. Não. A Ucrânia tem agora 800 mil ou 600 mil pessoas que se voluntariaram para ir para o exército. Essa era a lei da mobilização, mas as pessoas estavam se voluntariando para ir e defender a Ucrânia. Com certeza existe Bem, há pessoas diferentes, e eu acho que há pessoas diferentes em todo o país, e o pessoal das forças de segurança deve garantir que tudo seja transparente, que não haja coerção ou algo assim. Existem algumas desvantagens. Isso é um fato. Não devemos esconder isso como a corrupção. Mas se temos algum órgão anticorrupção, existe o Serviço de Segurança dos Ucranianos.
Se estamos lutando contra isso diariamente, bem, é claro que você pode esconder, como acontece na Rússia ou em alguns países europeus, mas a Ucrânia mostra claramente que está lutando constantemente contra esses aspectos. Mas esses são casos pontuais. Isso não é algo massivo. Isso é mais importante e isso deve ser reduzido. Estamos fazendo isso diariamente.